Olá você, muito bom dia. Estamos começando aqui pela TVC Panorama, TV Cultura Santa Catarina, mais um programa A Hora do Povo. Hoje é sexta-feira e nós vamos juntos até às 11 horas e 10 minutos. Hoje com a doutora Débora Nunes Camarós, que já está por aqui na nossa TV, nos estúdios da TVC Panorama. E é claro, vamos com muitas informações sobre direito condominial. Já, tela cheia para nossa advogada. Olha, e você que está nos assistindo nas cidades de Camboriú, muito obrigado pela sua audiência. Vocês aí do bairro Monte Alegre, do bairro Conde Vila Verde, do Tabuleiro, do Santa Regina, do Jardim Europa, para você também aí do Lídia Duarte, para você do bairro Cedro, lá do Barranco, do nosso bairro São Francisco de Assis, do centro da cidade. Muito obrigado pela sua companhia de todos os dias. E é claro, para vocês também, nossos telespectadores aqui da nossa Dubai brasileira de Balneário Camboriú, para vocês do bairro Pioneiros, do centro da cidade, do bairro da Barra, lá do Pontão Norte, da Barra Sul, para vocês lá também do Nova Esperança, também lá no Jardim Fazenda. Obrigado a todos vocês pela companhia. Vamos juntos. Hoje, sextou, um dos dias mais esperados da semana por muita gente, principalmente quem não trabalha no sábado e também no domingo, hein? A sexta-feira é o melhor dia. Grande abraço para todo mundo. Liga com a gente. Lembrando que você pode nos acompanhar, no canal 11.1 da TV aberta aqui na nossa região e na região ali de Tijucas, Palhoça, São José, a nossa capital do estado, Florianópolis. Vocês nos acompanham através do canal 14.1 também da TV aberta. Neste momento nós estamos ao vivo simultaneamente no Instagram, no site da TVC Panorama, onde você pode escolher aonde nos acompanhar e você pode também baixar o aplicativo da TVC. É rápido, leve, fácil e você vai assistir toda a nossa programação, não só a Hora do Povo com a Adilson Cardoso, hoje com a doutora Débora Nunes Camarós, mas também depois tem o Muito Mais com Fábio Ismânia e depois do Muito Mais você fica ligado com a gente no programa TVC News, programa que é apresentado pelo Saul Carvalho. Vamos juntos então, vamos dar uma olhadinha como é que está o nosso tempo, a nossa sexta-feira. Olha só, gente, tempo bom. As nuvens lindas demais aqui no nosso litoral catarinense, lá ao fundo do nosso Atlântico, aqui ao alto do Cristo Luz, venta um pouquinho, que dá para perceber pelas árvores, e é claro que nós vamos com muita energia positiva nessa super sexta-feira com você. Você pode participar com a gente também no 3360-1101, 3360-1101, esse é o telefone, né? O WhatsApp da nossa produção, a nossa competente produção, que está ali prontas para melhor atender você, tá certo? Vamos juntos também com o Elson Prado, cabeleireiro. É isso mesmo, o nosso cabeleireiro. Ele fica lá na rua Monte Sotara, número 319, no bairro Monte Alegre. E para você, mulher bonita, que quer ficar com o cabelo assim, ó, iguais os das nossas modelos que estão desfilando na telinha da TVC Panorama, você tem que, é claro, agendar o horário com o Elson Prado, cabeleireiro, e você não vai se arrepender. Você agenda com ele no 47-9952-0260, 9952-0260. Elson Prado Cabeleireiro, ele é especialista em alongamentos, mega hair, tinturas e muito mais, e também é cabeleireiro unissex. Aliás, os homens podem dar um pulinho lá também para fazer a barba e deixar o cabelo sempre na régua. 10 horas e 38 minutos, agora sim, tela cheia para a doutora que já é conhecida na telinha da TVC Panorama, e é sempre um prazer receber todas as sextas-feiras a doutora Débora Nunes Camarós, que minha amiga e, é claro, uma ótima advogada também no direito condominial. Doutora, obrigado por ter vindo nessa sexta-feira fechar a semana com a gente. Eu que tenho que agradecer, Adilson. É sempre um prazer estar aqui na sexta-feira, uma grande sorte poder dar início à sexta-feira de vocês, que vai ter um final de semana lindo aí para desfrutar. Então vamos com o direito condominial, que hoje o programa está cheio de novidades. E eu vou chamar a tua atenção a partir de agora, nesse momento, tá? Vocês que estão em todo o nosso litoral nos acompanhando, porque a primeira pergunta tem tudo a ver com uma matéria, com um vídeo, né, que foi preparado para você poder entender um pouquinho melhor, né, sobre o que acontece ou o que pode acontecer com as nossas crianças dentro de um condomínio. Portanto, fique ligado com a gente. Eu vou fazer a pergunta, a produção coloca aí na tela depois o vídeo para a gente poder acompanhar com mais detalhes a respeito, porque olha, é bem chocante mesmo, tiver que dar uma editada no vídeo, tá certo? E você acompanha com a gente. E a pergunta é a seguinte:
Bom dia, doutora. Essa semana tivemos um acidente muito grave com crianças em condomínio, doutora. Vou colocar aí, então, nós vamos colocar, então, para você entender, você de casa, o que pode acontecer com as nossas crianças. Você vai dizer, Adilson, mas ali não é local das crianças estar brincando no meio da rua? Mas criança é criança, gente. É 5 segundos de descuido e isso pode acontecer. Coloca na tela, então, a doutora vai explicar daí. É esse caso mesmo, Adilson. Ele aconteceu num condomínio lá em São Paulo, essa semana agora, e acabou chocando não só quem mora em condomínio, né, pelas imagens serem muito fortes, mas toda a comunidade, porque envolve crianças. Você vai ver que o carro está passando, né, doutora? Por trás passa uma caminhonete, não vê. É também, né, doutora, a desatenção do motorista, né? Claro que as crianças estavam brincando num local que não podia, mas a desatenção, como é que o motorista entra numa caminhonete e não olha para frente? Porque se você olhar, você vai ver o que tem na frente, né, doutora? Sim, exatamente. Até para esclarecer um pouco, assim, o que é esse caso, né? Então, é um condomínio de casas e as crianças tinham por costume, segundo o depoimento de uma das mães, de que brincar na rua. Era o final de uma das ruas e elas se reuniam e brincavam na rua normalmente. Não tinha problema algum. O carro que comete o atropelamento é também de uma mãe que estava saindo com o filhinho, o bebê, para dar uma volta no condomínio e fazer ele dormir. Então, a gente sabe, né, do quanto desgastante é um recém-nascido, talvez isso tenha afetado a atenção plena dela nessa situação. Então, são conjuntos de fatores aí que contribuíram. Mas é importante saber que, apesar da imagem ser muito forte, a gente fica muito comovido por ser criança, todas elas estão bem, com as vidas salvas, tá? Doutora, nós temos sofreram ali pequenos arranhões. 5 crianças. 5 crianças, né? 5 crianças. Grupinho, brincando, né? E em condomínio isso é muito natural, né, doutora? É natural, mas assim, tem algumas circunstâncias ali que a gente precisa cuidar um pouco e nós vamos falar aí nas nossas perguntas. Porque a gente está falando de crianças, o ECA, ele traz responsabilidades aí, que no meu ponto de vista e vendo do ponto de vista jurídico, elas foram um pouco negligenciadas. Doutora, eu vou perguntar para a senhora agora de quem que é a culpa, doutora? É do motorista, é dos pais que não cuidaram naquele momento das crianças e deixaram elas brincar num local ali não adequado? Olha, Dilson, eu entendo que a culpa é do motorista, independente, né, das circunstâncias. Também é dos pais, porque eu vejo assim, que quando tem um responsável presente, algumas situações podem ser evitadas. E diante do depoimento da mãe, dizendo que era algo de costume no condomínio, eu entendo que tem a responsabilidade do condomínio também, porque ele colocou em risco a segurança dessas crianças quando permitiu essa conduta de costume dentre os pais e as crianças. Vou acrescentar também, doutora, as vias externas do condomínio, doutora, elas seguem essas leis de trânsito também? Vale dentro do condomínio, mesmo que aplicado nas vias públicas, doutora? Vale sim, Adilson. Então, assim, tudo que vale no trânsito, nas nossas vias públicas, vale nas ruas dentro dos condomínios. Inclusive, tem especificações lá no nosso Código Nacional Código de Trânsito Brasileiro, falando especificamente dessas vias. E tem, inclusive, um limite de velocidade. Claro que nesse caso do acidente, não foi a velocidade do motorista que causou o acidente, mas existe um limite, ele fica entre 10 e 20. Geralmente, a gente recomenda que esse limite fique nos 10 quilômetros para evitar qualquer tipo de acidente, seja condomínio de casa ou condomínio de prédios também, que a gente sabe que tem condomínios clubes enormes aí. Outra coisa que é bem importante, Edilson, apesar de estar no nosso Código de Trânsito, né, é que isso esteja específico no regimento interno, que todo mundo tenha isso em mente e que tenham placas de sinalização lembrando os motoristas da necessidade de diminuir a velocidade. Doutora, eu vou ter que perguntar para a doutora, porque a criança, né, eram crianças pequenas, a gente pôde ver nas imagens, perceber ali, mas o que dá para fazer, doutora? Porque as crianças, né, às vezes é um piscar de olhar, né, é um piscar de olhos e são segundos, 10 segundos, e as crianças podem aprontar e podem ir para uma via
no condomínio. O que fazer, doutora, com as crianças? O que tem que ficar ligado? Meus pais têm que ficar preocupados ali onde está o seu filho? Sim, os pais são responsáveis e têm que ficar em cima dos filhos. Quem sabe, nessa ocasião, não tinha nenhum dos pais dessas crianças que estava presente ali, todos estavam dentro de casa. Quem sabe, se um dos pais estivesse observando a situação, talvez ele conseguiria ter gritado, corrido e impedido esse acidente. A gente tem que lembrar que é um dever legal dos pais cuidar dos seus filhos. Está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente e também lá no artigo 932 do Código Civil. Então, existe para mim, do ponto de vista jurídico, uma culpa concorrente desses pais nesse acidente, que poderia sim ser evitado. Eu já vim aqui várias vezes com vocês falar sobre crianças e condomínio e eu não mudo a minha opinião. Criança sozinha em área comum é sim um grave problema, porque eles podem ter várias situações que vão colocar em risco a vida deles. E se tiver supervisão dos pais, vai ser evitado. Inclusive, a gente falou aqui até de um projeto de lei que está vindo aí para trazer multa para os pais, multa para o condomínio, para relembrar essa responsabilidade dos pais de cuidar dos seus filhos. Até 12 anos não pode ficar sozinho na área comum. E criança, doutora, apronta mesmo, não dá para deixar sozinho de jeito nenhum, não é só dentro do condomínio. Se a doutora bem lembra, teve uma matéria que foi a nível nacional, deu repercussão nacional, daqueles 2 menininhos que foram com o pai até uma casa no interior, eles ficaram no carro, o pai desembarcou e entrou na residência e o menininho soltou o freio de mão, estavam em 2 pequenininhos, mais ou menos da mesma idade, e o carro desceu ladeira abaixo, né? O pai correndo depois, acho que a doutora lembra bem dessa matéria aí, que foi repercussão. Então, ou seja, tirou o olho das crianças, podem acontecer esse tipo de acidentes, né, doutora? Sim, Edilson, porque eles não têm noção, né, das consequências de uma brincadeira, de um ato como esse, né, de soltou o freio de mão, eles não sabem. Criança não tem maldade, né, doutora? Estão explorando, eles estão começando a explorar o mundo e cabe nós sermos os diretores dessa trajetória deles, para poder guiar eles da forma correta. E olha quanta exposição, a gente está falando hoje de acidentes com essas crianças, mas existem muitos outros riscos na área comum dos condomínios, e eu que estou todo dia ali enfrentando situações em condomínios diversos no Brasil, eu vejo quanto pode ser prejudicial para o desenvolvimento das crianças essas situações de, vamos dizer, abandono deles na área comum pelos pais. Perfeito, doutora Débora Nunes Kamarowski. Agora 10h46, vamos a mais uma pergunta aqui do nosso telespectador. Bom dia, doutora. O condomínio, doutora, pode ser responsabilizado judicialmente e se ficar provado que a sinalização no condomínio não estava adequada para que as crianças corressem esse risco, doutora? Pode sim, Adilson. E eu vou falar assim, até mais. Se o condomínio não cumprir o que está lá no 1348, que é trazer a salubridade e segurança para as áreas comuns, ele pode ser responsabilizado sim. A gente fala aí sobre sinalização, colocar lombadas para redução de velocidade, mas também tem que pensar que o síndico já tem que conhecer essas leis, tem que conhecer o ECA, tem que conhecer a responsabilidade dos pais e trazer tratativas para os condôminos para impedir que essas coisas aconteçam. No caso dessas crianças, como eu falei no início, a mãe disse que era um costume do condomínio elas brincarem e fazerem essa rodinha no meio da via de trânsito do condomínio. Então, eu entendo que o síndico deveria inibir essa conduta, porque ela não é adequada. A criança tem direito ao lazer, a criança precisa brincar, mas ela tem que ter segurança em primeiro lugar. Vamos fazer mais uma pergunta, doutora, antes do nosso primeiro intervalo comercial, agora 10h47. Bom dia, doutora. Nesse acidente, doutora, e até que ponto, né, podemos falar em omissão por parte dos pais das crianças, doutora? É o que eu falei, Adilson. Para mim, essa omissão é total, tá? Criança sozinha na área comum é uma bomba relógio. Pode dar tudo certo, mas pode ser que ela comece uma brincadeira e possa terminar num acidente, pode terminar numa tragédia. E a gente tem que cuidar porque existem várias áreas do condomínio que colocam em risco a criança sem mesmo a gente saber. Piscina, parquinho, vias públicas. Esse acidente, ele traz para nós
mais uma vez, a necessidade daquele projeto de lei trazer essas responsabilidades e mexer no bolso dos pais para ver se eles, com o recebimento de multas, tenham essa consciência do cuidado com os filhos nas áreas comuns dos condomínios. Para mim, a responsabilidade total aí dos pais. Claro, né? Sem tirar a desatenção da motorista, mas eles concorrem diretamente com a culpa desse acidente. Doutora Débora, o síndico também, né, como gestor do condomínio, ele tem a obrigação também de manter toda a parte de sinalização do condomínio, nas vias bem visíveis, as faixas pintadas, enfim, né, doutora? Como acontece fora também, não é? Exatamente. O síndico tem que levar isso para os moradores, a necessidade em assembleia, caso os moradores não queiram, eles vão concorrer com essa culpa também. Mas a sinalização, o lembrete, né? Todo mundo sabe quais são as leis de trânsito, mas aquele lembrete ali no ambiente de casa, quando você já está mais distraído ou está muito apurado para ir para o trabalho, é essencial. Então, para o condomínio não ser penalizado junto por algum acidente, as manutenções das áreas comuns e sinalizações têm que ser rigorosamente cumpridas pelo síndico. Muito bem, hoje, doutora Débora Nunes Kamarowski ao vivo com a gente, fechando a semana sobre direito condominial. Nós vamos rapidinho ao nosso primeiro intervalo comercial e já voltamos. Fique ligadinho aqui na TVC Panorama. Voltamos ao vivo com o nosso programa Hora do Povo, diretamente aqui dos estúdios da TVC Panorama. Obrigado pela sua companhia, onde quer que você esteja. Aliás, seu João, Dona Nadira, ali no bairro Tabuleiro, estão nos acompanhando. A minha mãe, Dona Terezinha, não perde um programa. Não sei por que ela não perde um programa, né, doutora? Que bom, Tem né? lógica, né? Tem que assistir o filho mesmo, né? Tá certo, todos os dias. Também a Verônica, lá do bairro Areias, também está ligadinha com a gente aqui na TVC, acompanhando aí a doutora Débora Nunes Kamarowski, com direito condominial, nesta sexta-feira. Tem mais perguntas? Vamos lá, então. Vamos seguir em frente. Bom dia, doutora. Doutora, o Código Civil estabelece que o condomínio deve usar partes comuns de madeira e não prejudicar o sossego da salubridade, né, da segurança dos demais que moram dentro do condomínio, doutora? Sim, Adilson. O Código Civil, ele estabelece isso lá no 1336. E isso é muito importante até para a gente relacionar com a situação ali do nosso vídeo, do acidente com as crianças. Porque muita gente se pergunta, mas as crianças não têm direito ao lazer, que está lá no ECA também, né? Como que o condomínio vai igualar salubridade e segurança com o lazer? Então, vamos lá. A partir do momento que o condomínio tem um espaço pequeno para as crianças brincarem, ou que inexiste essa área, a gente coloca o lazer da criança em segundo lugar. E eu vou dizer por quê. Porque a segurança dela é muito mais importante. Então, o 1336, que a gente falou da salubridade e segurança, ele prevalece sobre esse lazer das crianças. O síndico tem que manter a ordem no condomínio. A gente tem muitos condomínios, Adilson, onde o espaço ali que as crianças brincam é na área de garagem, é nas vias onde os carros passam para entrar e sair do condomínio. E isso é muito sacrificante, porque a possibilidade de acontecer um acidente e a responsabilidade dos pais que deixam essas crianças lá acaba deturbando toda a salubridade e segurança do condomínio. Então, se o seu condomínio não tem um espaço de lazer para as crianças, e quando você foi morar lá, você sabia disso, não dá para exigir do síndico liberar as garagens e as vias públicas, porque ele tem que cumprir lá o 1336, que fala da salubridade e segurança, que está acima do lazer das nossas crianças. Doutora Débora, nós temos a participação do telespectador e voltando ainda no assunto do praticamente atropelamento daquelas crianças no condomínio, né? Doutora, judicialmente, o fato de as crianças estarem no chão isenta o motorista da responsabilidade ou a negligência de observar o que está à frente do veículo, ou prevalece a imprudência das crianças no chão? E a criança não pode responder, né, doutora, pelos fatos, né? Não pode. É o que eu te falei. Independente de elas estarem lá, né, num lugar inadequado, o nosso Código de Trânsito e também o Código Criminal diz que esse condutor, ele tem que responder, tá? Ele tem que ter o pleno domínio do veículo. E no caso, essa motorista, ela não teve isso. Então, nada justifica e ela vai responder por essa lesão corporal culposa que a gente fala, que é sem intenção de que essas crianças sofressem com isso, tá? Mas eu
ressalto assim o meu entendimento de que existe uma culpa concorrente dos pais, tá? Por essas crianças estarem ali. Nada isenta essa motorista que tinha que ter plena atenção. Eu tenho uma filha, né? Eu sei como é difícil quando a gente está nos primeiros meses ali. Essa mãe estava saindo para levar o bebê para dar uma volta no condomínio e dormir, mas ela precisa, quando conduzir um veículo, ter atenção plena, senão ela responde pelos atos dessa direção que não foi defensiva, tá? Perfeito, doutora. Tem mais perguntas aqui chegando a todo momento sobre esses casos. Doutora, bom dia. Para não acontecer mais este tipo de acidente, doutora, os condomínios precisam fazer o quê? Primeiro de tudo, eu acho que não parte do condomínio, precisa dos pais. Os pais criarem a consciência. Claro, as áreas comuns, elas são uma extensão da nossa residência, mas nesse espaço, as crianças menores de 12 anos precisam de supervisão. Então, o condomínio precisa fomentar campanhas que relembrem isso aos pais. Levar exemplos como desse vídeo para a Assembleia, para de uma forma mais agressiva demonstrar para eles a consequência dessa ausência de supervisão. Então eu recomendo circulares informativas, assembleias que tratem do assunto. Também é importante o que nós falamos antes, sinalizar bem as vias públicas, né? Redução de velocidade, lombadas, e trazer um espaço para essas crianças brincarem fora das vias públicas. Não deixar, a gente falou de vias públicas, mas tem a questão da piscina. Piscina e criança sozinha, ou qualquer pessoa sozinha, não é permitido. Então, o condomínio reforçar isso, trazer lembretes para todos os condôminos, sabe? São questões educativas. O condomínio, o papel dele vai ser relembrar as boas práticas e relembrar as consequências de não aplicabilidade delas. E os pais, a conscientização interna, que a área comum de condomínio precisa de supervisão dos pais. Doutora Débora, mudando agora um pouquinho de assuntos, né? Porque tem gente, tem telespectador que está preocupado quanto que o síndico está ganhando, se é... Enfim, vamos fazer a pergunta do nosso telespectador. Bom dia, doutora. A remuneração do síndico, doutora, existe em base legal do quê? Que valor máximo e também o valor mínimo, doutora? Tem isso, doutora? Então, é diferente do nosso salário mínimo nacional ou regional, o síndico não tem um valor fixo que ele deve receber, né? Mas apesar de ser uma ocupação, ele pode estabelecer uma remuneração para ele, mas é ele que estabelece, né? Então o síndico, quando ele vai se apresentar lá na Assembleia, apresentar a proposta dele, é importante os condôminos se atentarem a isso, que ele vai levar o valor que ele quer receber. Pode ser um salário mínimo, pode ser 2, 3 salários mínimos, ou até a isenção ali da taxa de condomínio. Tudo depende do comprometimento, das demandas, mas não existe um valor mínimo, tá, Gilson? Depende muito do condomínio, da complexidade, da quantidade de áreas comuns. Então, cabe aos condôminos analisar a proposta na Assembleia do Síndico, sem esquecer que ele vai escolher a remuneração dele, tá? Doutor, vou perguntar para a senhora, existem síndicos que são, assim, aqueles síndicos cancarrudo, que são chatos, para dizer bem a verdade, doutor? Existem? Existem muitos síndicos. Então eu vou ler uma pergunta aqui, doutora. Eu vou ler uma pergunta aqui do telespectador que parece que está dando um perrengue lá, o síndico está querendo proibir. Será que pode? Os moradores do meu condomínio, doutora, do meu andar, querem colocar plantas, vasos de plantas e demais objetos decorativos no corredor. E o síndico está proibindo. O que fazer, doutora? O síndico está certo nesse caso ou tem que levar a assembleia, doutora? Apesar de a gente ficar assim um pouco chateado por querer fazer uma decoração no nosso andar, esse síndico não é chato não, tá? Ele está cumprindo o dever dele como síndico. Porque, apesar da gente achar bonito decorar o nosso andar, ele faz parte da área comum. E todos os moradores teriam que votar e opinar sobre isso. Se você quiser colocar um vaso, primeiro tem que saber se não é uma rota de fuga, aprovado pelos bombeiros. Os bombeiros estabelecem locais que não pode ter nada obstruindo. Segundo, que todas as áreas comuns, se for colocar vaso, vai ter que levar para a Assembleia e fazer um padrão para todo mundo. Você já imaginou um convidado teu desce num andar errado, por exemplo, chega lá, cheio de vaso, tudo bonito. Chega no teu andar,
totalmente diferente. Chega no andar seguinte, tem tapete, papel de parede. Então, isso não pode acontecer. O condomínio, os halls de entrada das portas dos edifícios, é considerado área comum. E precisa ser estabelecido um padrão igual para todos, respeitando a rota de fuga do bombeiros, para não ter obstrução. Então, nada de vaso sem aprovação de assembleia, Dilson. Principalmente lá nos corredores, né? Como a doutora falou, os bombeiros exigem, não é nem os síndicos, os bombeiros exigem que o local esteja desobstruído para qualquer eventualidade, uma ocorrência de incêndio e tudo mais. Doutora, 11 horas, nós vamos rapidinho ao nosso intervalo comercial e já voltamos para o nosso terceiro e último bloco. Hoje é direito condominial. Doutora Débora Nunes Camarossi fechando a semana com a gente. Não saia daí. 11 horas e 2 minutos, voltamos para o nosso terceiro e último bloco do programa A Hora do Povo desta sexta-feira, final de semana pintando por aí, viu, gente? Tomara que o tempo fique firme, né, e bonito, como está nesse momento, sol aqui no alto do Cristo Luz, aqui no nosso litoral, o sol predominante. Tomara que continue assim para, né, a galera poder passear no final de semana, você poder programar aí melhor, né? 11h03, vamos lá, doutora, tem mais perguntas sobre direito condominial? Bom dia, doutora, sou síndico. Olha só, os síndicos acabaram mandando também a sua pergunta. Os conselheiros querem levar outras pautas para a Assembleia Ordinária, doutora. Eu disse que não é legal, talvez, fazer isso. Estou errado, ele pergunta, doutora? Olha, não existe um errado ou certo, mas eu acho que existe um recomendado, tá? Quando a gente fala de Assembleia Ordinária, geralmente a gente trata de assuntos ligados à eleição de síndico, eleição de conselho, previsão orçamentária, prestação de contas, alteração de regimento interno, alteração de convenção, que são assuntos que vão repercutir e precisam ter um registro mais elaborado, né? Muitas vezes até registro em cartório, para ir para banco. Então, eu nunca recomendo para os meus síndicos colocar outras pautas que não sejam relacionadas a essa importância. E deixando os assuntos extraordinários para uma outra assembleia. Eu acho que fica mais organizado, fica muito mais fácil dos moradores entenderem as situações também, e eles já vão preparados para a dinâmica dos assuntos. Porque quando a gente vai falar de pautas extraordinárias, às vezes tem apresentação de orçamento, apresentação de prestador de serviço, e acaba tirando um pouco da necessária seriedade e responsabilidade dos assuntos da Assembleia Ordinária. Então, fica a minha recomendação de separar, mas não existe um certo e errado para os assuntos, tá bem? Perfeito, doutora Débora. Vamos lá, tem mais perguntas. Bom dia, doutora. Doutora, é obrigado pagar INSS ao síndico, morador eleito, remunerado, doutora? É sim, tá? Como a gente falou em uns programas atrás, síndico não é uma profissão, mas ela é uma ocupação. E o INSS entende que a partir do momento que você ocupa um cargo remunerado, você precisa recolher o INSS sim, porque você está no lugar de uma pessoa que poderia estar recolhendo. Então, se você tem isenção de taxa, se você recebe qualquer coisa de valor financeiro para exercer o papel de síndico, você precisa fazer o recolhimento. Pode ser por CNPJ, pode ser por RPA, e também o condomínio tem que fazer o recolhimento da parte dele, tá? Então, quando você for eleito como síndico, você já explica lá na Assembleia como que vai ser o seu pagamento, se é por RPA, por CNPJ, e como vão ficar as aplicações dos impostos decorrentes dessa remuneração. Assim fica tudo claro para todos os condôminos e também para você quanto vai sobrar com os descontos. Tem uma pergunta aqui, doutora. No meu condomínio, doutora, ninguém quer fazer parte do conselho. O que fazer, doutora? Não fazer parte do conselho, doutor, por quê? É muito chato pertencer àquele grupo, seleto grupo ali, né? A responsabilidade do conselho, ela é de verificar as contas, né? Então, ele tem que verificar a entrada e saída de dinheiro do condomínio e dar uma fiscalizada, né, na parte financeira do síndico. Muitos condomínios não gostam de ter esse momento, né, de ter que dar esse parecer na Assembleia. E tem ainda alguns condomínios que fazem reuniões semanais ou mensais com os conselhos. E é bem comum, sabe, Adilson, ter moradores ausentes dessa posição. O que eu falo? Não é obrigatório ter conselho no condomínio. Eu acho que é necessário para ter uma fiscalização das contas do síndico. Mas o Código Civil não impõe essa figura. A única que não tem como abrir mão é o síndico. Então, sem síndico, o condomínio não vive, mas sem conselho ele vive sim.
Eu recomendo que, não tendo conselho, você chame uma outra assembleia, tá? Para tentar ocupar esses cargos, geralmente são 3, e durante esse período, entre essa assembleia que não teve conselho e a próxima que vai se firmar, faça as campanhas no seu condomínio, explique qual é o papel do conselho, a necessidade de existência dele, já converse com umas pessoas que você entenda que vão contribuir para a tua gestão. E daí na próxima assembleia, com toda certeza, você vai ter um conselho e participativo. Eu acho que é a mesma coisa que pertencer ao grupo, né, doutora? Pessoas podem chegar e chegam para a senhora, doutor, quer participar do nosso grupo? A gente já tem um monte de grupos, né, doutor? Acho que é mais ou menos funciona assim. As pessoas ficam um pouco restritas, né, de pertencer ou entrar em alguma associação ou organização, não é? Mas é extremamente necessário, né? Você vai estar ajudando a cuidar do teu patrimônio, vai estar ajudando a cuidar da parte financeira desse patrimônio. A gente vê tantos escândalos de corrupção dentro dos condomínios, então um olhar mais afiado, né? Um olhar mais próximo, sempre é mais benéfico para todo mundo. É um trabalho árduo ali, né? Dar uma olhadinha nos livros. Mas se você tem uma boa administradora, isso facilita bastante. E muitas vezes o síndico precisa trocar uma ideia, vamos falar em linguagem popular, com alguém para tomar uma decisão. O conselho consultivo ajuda bastante. Eu recomendo sempre o condomínio ter um conselho. Ajuda todos os moradores, até para aprovar as contas na Assembleia Ordinária. Até porque quem pertence ao conselho é o seu dinheiro também que vai estar sendo fiscalizado, né, doutor? Exatamente, Edilson. É cuidar do seu patrimônio. Porque depois, quando vem uma conta exorbitante para pagar ou deixou de se pagar uma conta, vai mexer no teu bolso também. Então, a tua participação é essencial. E sendo do conselho ou não, todo mundo tem o direito de verificar os livros, verificar as contas e fazer essa participação efetiva na gestão. Maravilha, 11 horas e 9 minutos, doutora, está chegando Fábio Ismani e muito mais, já vi, passei por lá, vi que hoje vai estar muito bom o programa. Doutora, muito obrigado por ter vindo nessa sexta-feira ou todas as sextas-feiras, eu aguardo a senhora aqui. Obrigada, Dilson, mais uma vez, foi um prazer estar com vocês e eu espero que na sexta-feira a gente tenha mais um tema bem chocante para conversar bastante e receber as perguntas de vocês. Obrigada. Valeu, doutora Débora Nunes Kamarowski, Direito Condominial. O Adilson vai dando uma pausa hoje, sexta-feira, né, gente? Voltamos na segunda, vamos dar uma descansadinha, 2 dias, sábado e domingo. Fiquem com Deus, tudo de bom, aproveite bem o seu final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.